vamos começar com a Letícia Mitali. Letícia falou assim, olha, eu tenho dificuldades em colocar preço. Como que eu faço? A precificação é uma coisa muito subjetiva, né? Porque preço é simplesmente um valor que você determina para o serviço que você vai prestar. Então, você determinou lá que a sua consulta vai custar 100. Quando você fala isso, quando o seu cliente potencial, o seu público consumidor enxerga esse preço associado à sua consulta, ele já tem uma expectativa da qualidade do valor que ele vai ter de volta se ele te pagar 100. Então, o preço imediatamente já gera no seu público consumidor uma expectativa de retorno. Então, a primeira coisa que você vai gerar no seu paciente, no seu paciente potencial, aquela pessoa que pergunta quanto que é a sua consulta, primeiro efeito que você vai gerar nele é uma expectativa. Agora, essa expectativa é dele, não é do seu serviço, não é o seu valor que está ali, é a expectativa dele. Porque se você colocou 100, isso aí pode ser o cafezinho, o troco de alguém que está acostumado a jogar 100 reais pela janela. Do outro lado, pode ser a alimentação da semana de outra pessoa. Então 100 vale para uma pessoa X e vale para outra pessoa Y. Então, quando você estabelece o preço, você tem que saber quem é o seu público consumidor. Para quem é que você está precificando? Quem que você atende? Quem é o seu paciente? Seu paciente é aquele que tem o plano de saúde mais caro da cidade, com UTI, com assistência odontológica, com UTI aérea, os hospitais mais caros da sua cidade. É esse paciente que você está atendendo? É para esse paciente que você está dizendo que a sua consulta é 100? Ou o seu paciente é aquele que não tem plano de saúde, que depende do SUS, que tem uma dificuldade danada de comprar serviço de saúde? Então, para quem que você está colocando esse preço? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Porque você vai gerar uma expectativa no seu público consumidor. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é para quem que você está vendendo. A segunda coisa que você precisa pensar é: quanto custa para mim prestar essa consulta? Porque se você gasta 100 para prestar a consulta e cobra 100, você não está ganhando nada. Você não tem remuneração pelo seu tempo ali de trabalho. Então, você precisa entender tudo que você tem de gasto de aluguel, de energia elétrica, do site que você criou, as luvas de procedimento que você gastou, soro fisiológico, o estetoscópio que você comprou, tudo aquilo que está envolvido na sua atuação profissional tem que ser contabilizado, porque são gastos que você tem para prestar o serviço. E você não pode cobrar menos do que aquilo que você gasta. Agora, não pode cobrar menos é algo que nós precisamos pensar também. Então, muita gente ensina assim: você vai pegar tudo que você gasta para prestar o serviço, vai determinar quanto que você tem de margem de lucro, então ali o gasto que você teve mais a margem de lucro é o preço que você vai colocar. É isso e acabou. Só que isso é conceito da década de 60, dos livros de economia que vieram lá dos Estados Unidos. Porque era uma época em que não tinha muita competição no mercado. Hoje as coisas não são assim mais. Porque se você gasta 100 para estar ali prestando a sua consulta e quer ganhar 20%, você coloca mais 20 reais, então sua consulta vai custar 120, consequentemente você está se posicionando no mercado com uma consulta de 120. Você vai criar expectativas no seu público consumidor.
Alguns podem pagar, outros não. Para quem que você está vendendo? Então, o que acontece hoje em dia? Você tem os seus gastos, mais o seu lucro, e você pretende vender por esse preço. Aí você precisa ver, é viável eu vender por esse preço? O meu público consumidor consegue me pagar isso? Eu estou posicionado com os meus concorrentes adequadamente? Porque se você cobra 120 e todo mundo que atende a mesma clientela que você cobra 80, você está morto nesse mercado, você não vai conseguir vender. Então o que você tem que fazer? Se vira para baixar o seu custo, porque o preço é estabelecido pelo consumidor, pelo cliente. Nós não estamos num mercado monopolista. A pessoa que não consegue comprar de você ou que opta por não comprar a sua consulta, ela tem muitas outras opções por aí. Então, você precisa ser competitivo. Não vai nessa história de que pega o seu custo, aumenta a sua margem e aquele é o seu preço. Não é. Aquilo é uma possibilidade. Você tem que ver se aquilo é factível. Porque hoje, ou você coloca os seus custos dentro da realidade, ou você está fora do mercado.